Início aquela que é a última das audições aprazadas para hoje, na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da discussão e apreciação na especialidade da proposta de lei 43/14 do Governo, que reforça as garantias dos contribuintes e a simplificação processual. Temos o gosto de ter connosco uma delegação da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, composta pelo Sr. Dr. António de Sousa e Menezes, do Vogal do Conselho Diretivo, os Srs. Doutores José Parada e Júlio Tormento, que eu saúdo e agradeço e cuja presença agradeço. Dos termos em que viemos fazendo essas audições, mas reitero, explicitando os termos em que esta audição decorrerá. Então, os grupos parlamentares estão atribuídos 3 minutos para a colocação de questões no âmbito das dúvidas suscitadas na apreciação da especialidade da proposta de lei e, no final das perguntas colocadas, eu daria então a palavra à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas para responder às questões, agradecendo antecipadamente os esclarecimentos que não deixarão de prestar. Portanto, renovando os cumprimentos a todos e o agradecimento aos presentes, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado, a palavra é sua. Faça favor. Antes de mais, muito boa tarde. Agradecer a vossa presença cá hoje e indo diretamente então à questão que nos traz cá. O Governo apresentou esta PPL, a proposta de lei número 43, sobre a égide da suposta simplificação de procedimentos e o reforço das garantias tributárias. E, reconhecendo que algumas das coisas até possam ser positivas em alguns aspectos, não podemos deixar de notar que a proposta que é apresentada a este Parlamento, já aprovada na generalidade, parece ser um pouquinho daquilo que poderia ser feito relativamente ao reforço das garantias dos contribuintes. Continuamos a não ter respostas ou soluções, por exemplo, para a demora nos prazos de resposta às reclamações graciosas ou aos recursos hierárquicos. Por exemplo, no caso dos recursos hierárquicos, nós estamos a falar de quase 20 meses de resposta a prazos médios, portanto, eu não estou sequer a entrar, quer no caso das reclamações graciosas, quer no caso dos recursos hierárquicos, àquilo que é a posição individual de cada serviço de finanças, ou seja, das reclamações ou os recursos apresentados em cada serviço, porque se aí fôssemos entrar, atendendo de resto alguma informação que a Sra. Provedora de Justiça vem divulgando nos seus relatórios, nós vemos que o caso do Porto, Lisboa e Setúbal são os concelhos que mais contencioso tributário têm nesta matéria e certamente que aí os prazos médios serão bastante superiores àqueles que são apresentados no relatório do Governo relativo ao combate à fraude e evasões fiscais e aduaneiras. Portanto, a primeira pergunta que eu vos faria era se concordam ou não que efetivamente esta proposta vem trazer um suposto reforço das garantias dos contribuintes e se alguma sugestão poderiam apresentar de coisas que aqui não estejam espelhadas que pudessem ajudar neste caminho. Eu tenho colocado esta questão em todas as audições e, portanto, não poderia deixar de vos colocar a vocês também, relativamente às informações vinculativas. Nós sabemos que as informações vinculativas, quando têm um caráter de urgência, têm um custo bastante elevado e a pergunta que eu coloco é se poderemos afirmar, parece-me que não, que constitui uma garantia dos contribuintes o acesso à informação nos exatos moldes em que ele está desenhado na Lei Geral Tributária, na medida em que o custo, quando tem uma taxa de urgência, é muito elevado e certamente muito distante daquilo que a generalidade das pessoas podem pagar. Portanto, sobre as reclamações, sobre os recursos, sobre os custos nas informações vinculativas e sobre as obrigações declarativas feitas pelos especialistas da matéria da contabilidade e da revisão de contas, que também me parecem bastante elevadas e que podem depois levar a um eventual desajustamento do quadro sancionatório contraordenacional existente no regime geral das infrações tributárias. E eu gostava também de saber a vossa opinião sobre isso, se consideram que o quadro existente atualmente é desajustado ou não, isso também não deveria ser revisto dentro desta lógica do reforço das garantias e da proporcionalidade que muitas das vezes parece não existir. E para já ficava por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Brás. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Reitero os agradecimentos do antecessor à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e a disponibilidade que manifestaram em vir aqui também dar o contributo para esta discussão na especialidade de uma proposta que visa alterar diversos códigos fiscais e alguma legislação em vigor no âmbito fiscal, que me parece algo abrangente e ambiciosa e que visa, de acordo com a exposição de motivos que o Governo adianta, introduzir alguns mecanismos de facilitação, quer da relação com o contribuinte, diminuindo, em alguns casos, as coimas, aumentando as possibilidades e as circunstâncias em que elas podem ser atenuadas ou podem até eventualmente vir a ser dispensadas. Melhorar também a relação com as entidades bancárias no que diz respeito às penhoras de saldos ou aos bloqueios das contas, que por vezes introduz algumas entropias e cria alguns constrangimentos, é verdade, na tesouraria e na facilidade de movimentação destas contas por parte dos seus titulares. E, portanto, admitindo que para a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas a maior parte dos contribuintes portugueses ou a esmagadora parte dos contribuintes portugueses não fazem parte do vosso âmbito de atuação, do vosso objeto, porque vocês, a vossa Ordem, certifica e valida contas de instituições já com uma escala que não é o comum dos contribuintes do espectro fiscal português, mas ainda assim era importante também ouvir o vosso contributo, nomeadamente nestas questões do aumento das garantias no que diz respeito às dispensas e reduções de coimas, a questão também da jurisprudência e da melhoria da atenção que a autoridade tributária tem que dar à jurisprudência, no sentido de acatar sempre que haja pelo menos 5 sentenças no mesmo sentido. A questão das coimas, das penhoras, perdão, como eu já vos disse também, e ainda um mecanismo que é introduzido agora de novo, que é a suspensão do pagamento de valores até 5.000 euros para particulares e 10.000 para empresas, até ao momento da decisão litigada. Penso que para já eram estas as questões que sobre as quais queria ouvir o vosso contributo, ou gostaríamos de ouvir, e só agora a título de complementar também um bocadinho as intervenções que o meu colega do PSD tem tido sobre a questão das informações vinculativas. É um facto que elas têm um custo, mas também é um facto que a AT tem outros mecanismos, como o Centro de Atendimento Telefónico, que atende diariamente milhares e milhares de cidadãos e de contribuintes e aos quais presta um atendimento de qualidade gratuito. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. António de Sousa e Menezes e os demais representantes da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Eu peço desde já desculpa porque provavelmente terei de sair antes do final da resposta, mas ouvirei as respostas até ao final, depois eventualmente na gravação. Mas, e portanto, também não me arriscava a fazer perguntas muito concretas, tendo essa circunstância de poder ter que sair. De qualquer forma, no fundo, aquilo que gostaríamos de saber era a opinião da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas relativamente a um projeto de lei que tem como enunciado a reforço das garantias dos contribuintes e a simplificação processual e, pelo que já percebemos na audição anterior, há determinadas partes deste diploma que vão num sentido, ou que alguns podem considerar, que não vão propriamente nesse sentido do reforço das garantias e da simplificação processual. E, portanto, sobretudo importava-nos perceber, de um ponto de vista mais geral, de quem conhece o sistema fiscal por dentro, exatamente qual é a vossa análise sobre este projeto, sobre esta proposta de lei, se caminha no sentido de reforço das garantias dos contribuintes ou se, pelo contrário, tem aspectos que possam ser melhorados e, portanto, colocava assim de forma geral e agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para contribuírem também para este processo legislativo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Nenhum dos senhores deputados que nos acompanha em Skype fez menção de intervir, pelo que dava então a palavra à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Presumo que o Dr. António de Sousa Menezes faça favor. A palavra é sua. Presidente, não sei se haverá tempo para fazer uma pequena intervenção inicial e depois colocarei à consideração do Sr. Presidente
a possibilidade de dar a palavra aos meus colegas que me acompanham. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e agradecer o convite que foi formulado à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas para participar desta audição promovida pela Comissão de Orçamento e Finanças, sob a proposta de lei número 43, que visa o reforço das garantias dos contribuintes e a simplificação processual, o que, para a Ordem, é uma honra. Gostaria de cumprimentar também as senhoras deputadas e os senhores deputados. A representação da Ordem foi feita, mas repito, o meu nome é António Sousa Menezes, vogal do Conselho Diretivo da Ordem. À minha direita, o colega Revisor Oficial de Contas, José Parada Ramos, e imediatamente a seguir, o meu colega Revisor Oficial de Contas, Professor Dr. Júlio Tormenta. Trata-se de uma nova oportunidade que a Ordem tem, o que consideramos um privilégio, de colaborar com a Assembleia da República em processos legislativos, na medida em que houve uma intervenção anterior, em maio de 2019, no âmbito de, ao tempo, Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, que incidiu sobre uma proposta de lei que alterou determinados códigos fiscais e clarificou o enquadramento fiscal das imparidades contabilísticas. É um privilégio e é um gosto que a Ordem tem em colaborar com a Assembleia da República nesse contexto. A proposta de lei número 43, como de resto já foi dito, e bem, poderá não ter uma conexão tão forte com a atividade profissional dos revisores oficiais de contas, comparativamente com a proposta de lei anterior. Mas tem particular interesse porque corresponde às perspectivas dos revisores oficiais de contas em matéria de informação e de melhor conhecimento das questões fiscais, para o adequado exercício das funções de interesse público dos revisores oficiais de contas, junto de entidades privadas, públicas ou outras. E isto é importante porque os revisores oficiais de contas são considerados profissionais altamente qualificados que, do ponto de vista do mercado e do ponto de vista da sociedade civil. E todas estas oportunidades consolidam esta forma de estar no exercício da nossa atividade. É claro que os revisores oficiais de contas fazem as auditorias, mas fazem muito mais que isso. E, no contexto atual, face ao momento que vivemos, até poderão ser úteis noutros domínios, no domínio da utilidade social e também no domínio do controlo dos dinheiros públicos, também comunitários, que podem ajudar as entidades a aplicar rigorosamente os dinheiros públicos, porque uma coisa é simplificação, e este diploma trata disso, outra coisa é facilitação. Portanto, colocamos no domínio da simplificação. Dito isto, esta proposta de lei altera diversa legislação em matéria de justiça tributária. A Lei Geral Tributária, o Código do Procedimento e Processo Tributário, o Regulamento Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira, o Regime Geral de Infrações Tributárias e outra legislação fiscal. Para tratar de questões específicas, irei colocar à consideração do Sr. Presidente a possibilidade da palavra ser dada, em primeiro lugar, ao meu colega, o Dr. Júlio Tormenta, e depois de seguida ao colega Parada Ramos. Tudo o que foi dito é extremamente importante e nós revemos no essencial, designadamente, que esta lei reforça as garantias dos contribuintes e a simplificação processual, o que é extremamente positivo. O Sr. Deputado
fez questão da preocupação de incidência nas reclamações e recursos hierárquicos e o prazo envolvido nas mesmas. O certo é que esta lei vem contemplar determinados preceitos que têm por objetivo reduzir a litigância e até a litigância antes da sede judicial. E, como tal, pode ser um elemento positivo para, enfim, resolver as questões que preocupam o dia-a-dia dos contribuintes, sem chegar necessariamente à via judicial. As informações vinculativas, sim, o custo elevado que elas têm, mas o diploma traz um dado positivo, que é permitir a audição do contribuinte em sede da apreciação da informação por parte da administração tributária. E tudo o resto que disseram, eu não queria ter a oportunidade de prejudicar os contributos dos meus colegas, que são úteis e sabem da matéria, e, portanto, Sr. Presidente, agradecendo ter-me concedido esta parte introdutória, deixaria ao seu alto critério essa possibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Então, a palavra ao Sr. Professor Dr. Júlio Tormenta. Faça favor. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite efetuado à Ordem. E, relativamente às perguntas que os diversos grupos parlamentares fizeram, sem qualquer discriminação do ponto de vista partidário, e como eu fui convidado para vir, nós todos aqui, darmos a nossa opinião sobre a proposta de lei, nós analisaremos e depois, na nossa análise, responderemos também a cada uma das questões, em concreto, que cada grupo parlamentar aproveitaremos para responder. Relativamente ao diploma em si, podemos dizer que, de facto, há aqui uma preocupação de aumentar e reforçar as garantias dos contribuintes, nomeadamente, e indo já diretamente à análise do diploma, na LGT, relativamente ao artigo 68, à informação vinculativa, que não é mais do que a aplicação de um direito, o direito à participação do administrado na decisão que vai afetar o seu património, e, portanto, é de salientar isso mesmo. Fica expresso e é um aspecto positivo. Relativamente a outro aspecto da lei, da proposta, que aqui é apresentada, o artigo 68A, também relativamente às orientações genéricas, não é mais do que, relativamente à administração tributária, portanto, implicar que a própria administração tenha em conta a jurisprudência, e dentro da jurisprudência, com certeza que haverá aqui senhoras e senhores advogados, sabem que, a nível das decisões jurisprudenciais, há diversos tipos de decisões, e, nomeadamente, o que está salientado na alineado número 4 do 68A é de aplaudir, porque vem obrigar a administração tributária a verificar as decisões preliminares do objeto de recurso, que é um mecanismo específico, jurisprudencial, e que, portanto, é de salientar. Também a própria alínea C, que salienta a possibilidade, ou melhor, não é a possibilidade, salienta que a administração tributária deverá rever a sua orientação relativamente às orientações genéricas, no caso específico da linha C. Aqui uma sugestão, porque isto para o contribuinte comum torna-se difícil de seguir. Para um advogado é perfeitamente possível, mas para um contribuinte que não tem formação jurídica, que está preocupado com o seu negócio,
lançaríamos o repto de a administração tributária, ao abrigo do direito à publicidade, logo que esta previsão estivesse concretizada, no seu site, chamar a atenção dos contribuintes. Depois, outro aspecto ainda do próprio diploma, e que já foi aqui, se não me engano, questionado pelo grupo parlamentar do PS, o artigo 169, no número 3, também vem no sentido do reforço das garantias, na medida em que o prazo estabelecido nesse número foi o prazo adotado para a reclamação graciosa, de 120 dias. Podia-se ter adotado outro prazo, que a lei fiscal contempla, por exemplo, da impugnação judicial, mas não, foi o prazo máximo de 120 dias da reclamação. É de facto, saudar. Também, relativamente a esse número, há aqui uma questão que nós gostaríamos, se fosse possível, de estes limites 5.000 e 10.000. Qual o fundamento para o estabelecimento dos limites? É uma questão que talvez fosse bom ficar esclarecido. Por quem ler isto não percebe porque 5.000, porque não 7.500, porque não 15.000, atendendo a que, do ponto de vista económico, prevê-se que a evolução da economia não seja tão boa. Outro aspecto que, do ponto de vista de garantias, é de saudar, é aquilo que está previsto no artigo 223, relativamente à penhora de dinheiro. De facto, mais uma vez, pensamos nós, que vem no bom sentido de aplicar-se mais corretamente o princípio da proporcionalidade, porque, de facto, assistiu-se, há bem pouco tempo, de os contribuintes verem-se confrontados com a penhora do saldo quando a dívida era inferior ao saldo. Portanto, é de salientar esse aspecto. Por outro lado, também haverá outros aspectos positivos, nomeadamente no regime complementar de procedimento e inspeção tributária, precisamente o mecanismo previsto no 58A, que é uma tentativa de conciliação, e isto, quem trabalha na área sabe que é extremamente importante, à semelhança de outros países, já existe na Europa, este mecanismo. E, portanto, é de salientar a existência, a previsão deste mecanismo, porque, de facto, é uma maneira de evitar aquela situação de litigiosidade, primeiro numa fase administrativa, com a reclamação, recurso hierárquico, ou então para uma fase judicial em que temos os tribunais estaduais apinhados de processos, quando, se calhar, com um mecanismo extrajudicial poderia ser evitado. E, portanto, haverá aqui uma parte do diploma do registro que o meu colega irá analisar, mas sem deixar de querer responder, e, portanto, relativamente a algumas questões que foram postas, respondem a algumas questões, eu agora vou salientar, a questão que foi interposta pelo grupo parlamentar do PS, penso que a maior parte das questões ficou respondida, o grupo parlamentar do PCP também, o grupo parlamentar do PSD. O que eu lhe posso responder, para depois passar a palavra ao meu colega? Bom, quando pergunta se relativamente ao custo dos PIVs, quando o contribuinte quiser seja urgente, eu diria, atualmente acho que o princípio da proporcionalidade não está a ser cumprido na íntegra. Porquê?
Porque a própria legislação prevê que a administração tributária tem uma prossecução do interesse público. Ora, como tal, eu não estou a dizer que quando o contribuinte queira obter uma opinião através deste mecanismo, não tenha que pagar uma taxa. Só que o valor, o quantum, que é o que está em causa, se bem percebi foi a sua questão, de facto acho que é desproporcionado. Já agora toco, desculpem a expressão, na ferida, que é o seguinte, relativamente à pergunta se o atual quadro de garantias está correto ou não. Bom, reparem, o quadro das garantias existentes relativamente ao nosso sistema fiscal, como está desenhado, pode haver ajustes em alguma, nomeadamente das garantias administrativas, do prazo de reclamação, do prazo do recurso hierárquico, da revisão do ato tributário. Mas há aqui, desculpem a expressão, uma questão que deverá, de uma vez por todas, ter que tomar uma posição. A nível do direito tributário, a regra base terá que ser o indeferimento tácito ou não? É que muitas das questões que são levantadas em termos de garantias eram resolvidas, aliás, à semelhança do que existe a nível do pedido de informação vinculativo com caráter urgente, que está lá previsto o deferimento, adotava-se a regra geral do deferimento. E acabava-se. Porque depois podem dizer, bom, mas o silêncio da AT corresponde ao indeferimento tácito e depois os contribuintes podem reagir, podem ir para o tribunal. E por que não inverter o ónus? É uma questão que eu lanço aqui aos seus representantes, de todos nós, de começarem a pensar, não digo para já, mas aproveitar este projeto, ou o começo deste projeto, e num futuro rever então sim, a nível da justiça tributária, aquelas questões mais, desculpem a expressão, tocar o dedo na ferida. Desculpem a expressão com toda a vontade. Relativamente, portanto, à questão do quadro legal, penso que, para lhe responder a esta pergunta, este diploma tem aspectos positivos, mas não responde totalmente à questão do quadro legal. Há aqui um esforço, efetivamente, se compreende, de evitar que o contribuinte vá para a pendência judicial. Há aqui um reforço da ideia de que, bom, as soluções podem ser encontradas administrativamente, até com redução de coimas, até com aumento de prazos. Se analisar o diploma, de uma maneira geral, há um alargamento de prazos para pagamento das coimas, o que é salutar. Agora, há aqui uma questão de fundo. É, do ponto de vista da questão do indeferimento tácito, ter a vontade de alterar o paradigma. Alterando-se o paradigma, muitas das questões que andamos hoje a discutir são ultrapassadas. Até porque a nossa administração tributária está-se a apetrechar, do ponto de vista de equipamentos, está a ser muito mais eficaz e eficiente, até em termos de trabalho, e, portanto, é uma questão mais, desculpem a expressão, vontade política. E agora passava. Muito obrigado, Sr. Dr. Júlio Tormenta. A palavra, então, ao Sr. Dr. José Parada, professor, para complementar. O Sr. tem o seu próprio. Tem que desligar o outro. Sim, professor. Muito bem. Muito boa tarde também, muito obrigado. E vou procurar ser breve e vou centrar a minha intervenção nas matérias relacionadas com as alterações propostas ao REGIT, em que encontramos pontos positivos, pontos que são favoráveis ao contribuinte, que reforçam, portanto, as garantias e, enfim, também o seu esforço financeiro de fazer face às coimas aplicadas,
mas também achamos que poderia haver algumas melhoras e até encontramos alguma um ponto deficiente. Em termos de aspectos positivos, enfim, o número 1 do artigo 29, que vem, enfim, naqueles casos em que há um lapso declarativo e de pagamento, mas que não é superior a 3 dias, enfim, a razão dos 3 dias, não sei se há uma razão específica para os 3 dias, mas pronto, para um pequeno atraso contributivo, elimina-se a coima desde que esses atrasos não sejam uma prática reiterada e não se verifiquem repetidamente durante o ano, e se for uma infração simples apenas. Por outro lado, há esta dispensa que é positiva. Temos clientes, muitas vezes, sobretudo clientes que fazem pagamentos do estrangeiro, têm cá registro de IVA e depois o cheque, a transferência atrasa e chegam um dia atrasado ou 2 dias atrasado. Fala-se com a AT e é impossível, porque de facto a lei prevê e as coimas são funções do imposto em falta, e ali um dia de atraso no pagamento do IVA acarreta uma multa que é função de facto de uma percentagem do imposto em falta, sendo certo que se for nos 3 primeiros dias, enfim, durante os 90 primeiros dias a coima é substancialmente reduzida, mas há coima, há mesma. Portanto, aqui vem-se, enfim, excepcionalmente prever esta possibilidade. Por outro lado, faz desaparecer o número 1 do artigo 32, que era uma dispensa em abstrato para as coimas, no caso em que não se verificasse um prejuízo efetivo à receita tributária. Ainda um outro aspecto que também deveria ser assinado: há francamente um quadro mais favorável nos pedidos de pagamento voluntário da coima. Enfim, para 12,5% unifica-se os 12,5% e 25% que antes estavam previstos no número 1 do artigo 29, que seria 12,5% se a regularização da falta cometida fosse efetuada no prazo de 30 dias, e seria 25% se o contribuinte regularizasse voluntariamente a falta cometida antes de levantado o auto de notícia ou enfim, identificada a situação pela AT, e aqui desaparece o prazo de 30 dias, que era um prazo de facto curto. O contribuinte podia nem se dar conta de ter havido ali esse problema do prazo de 30 dias. A contabilidade tem sempre algum prazo para estar pronto, o TOC podia dizer, ou o contabilista certificado poderia só identificar o problema mais tarde, e enfim, elimina-se este prazo de 30 dias, que era manifestamente curto, e unifica-se para 12,5, o que é vantajoso. Sendo também vantajoso baixar-se aqui também, quando o pedido de pagamento voluntário fosse efetuado até ao fim do procedimento de inspeção, agora até ao fim do prazo da audição prévia, era 75% e reduz a coima em 50%, não em 25% só, na prática, que era a redução que havia. Também é vantajoso e deixa de ser só aplicável a infrações meramente negligentes. Agora, em contraponto, o que parece acontecer, ou continuar a acontecer, e isso nós sentimos na pele dos nossos clientes e também quem faz os contabilistas das entidades também dão nota, também penso que sentem esse dilema que se levanta aos agentes, aos contribuintes, é: muito bem, eu tenho a possibilidade de proceder a fazer um pagamento voluntário da coima com uma redução, mas eu acho que nem tenho que fazer nada, eu acho que eu tenho razão e vou para o tribunal e com certeza que vou ganhar isto. E vou, enfim, contestar a coima, mas até posso perder, e tenho ali sempre mas a coima pode ser diminuída, mas depois está sempre no juízo discricionário do chefe da repartição de finanças. E, ao fim e ao cabo, o que pensamos é que o direito ou este benefício de se proceder ao pagamento antecipado da coima deveria ficar previsto, que não prejudicaria, caso o contribuinte quisesse apresentar defesa, e se essa defesa lhe
viesse ser dada a razão no âmbito dessa defesa, ele teria direito à restituição da coima que quis voluntariar para beneficiar da redução. Não sei se me expliquei, mas, enfim, era não prejudicar, não coartarmos o direito do contribuinte de apresentar defesa, ainda que tenha apresentado, pago a coima voluntariamente. Até porque sucedem casos, que já sucederam, situações polémicas que depois vêm para a imprensa e diz esta situação é absurda, isto não devia dar direito à coima, e o próprio secretário de Estado dos Assuntos Fiscais muitas vezes cancela a coima, anula a coima, mas há contribuintes que já pagaram. E, portanto, essa garantia de recebimento de volta da coima quando ela não se mostrasse devida deveria estar salvaguardado e não deveria ser prejudicado caso o contribuinte tivesse optado por fazer o pagamento voluntariamente. Ainda aqui, a nível de reduções de coimas, também está previsto, regra geral, em 50%, quando enfim, o contribuinte querer aderir ou fazer o pagamento voluntário até ao fim do direito do exercício do direito à audição, do prazo para o direito à audição. Agora, se o contribuinte apenas aceitar parte das correções que são propostas em sede de inspeção tributária, aí a coima apenas será reduzida em 40% para aquelas matérias em que ele aceita que irá voluntariar e que, portanto, terá uma redução da coima em 40% apenas e não em 50% da parte que voluntariar. Ou seja, se ele aceitar todas as correções, tem uma redução de 50%. Se só aceitar uma parte das correções, terá uma redução, mas a redução será apenas de 40%. Portanto, ele pagará 60% da coima. Parece-me que se o contribuinte analisou criteriosamente o projeto de inspeção, se acha que a AT tem, enfim, que no relatório há um ponto A, B e C em que a AT terá razão e ele vai proceder às regularizações, vai pagar o imposto em falta e vai, portanto, ter uma redução da coima em 50%. Mas agora um contribuinte que tenha A, B, C e D e concorde com a correção A, B e C e não concorde com a D, vai ter a tal redução sobre a coima das 3 primeiras situações, se aquilo for fixado com uma porcentagem em função do valor do imposto em falta, terá uma redução de 50% sobre o montante da multa, mas já não de 50%, mas apenas de 40%, porque ele achou que na D ele tinha razão e que está convicto de que na D vai ganhar e, portanto, que não vai ter de pagar coima nenhuma por isso. Portanto, não se percebe aqui o atrativo que se quer dar, o aliciante que se quer dar ao contribuinte de dizer, se você regularizar tudo, se aceitar as regularizações todas, nós reduzimos a coima em 50%. Mas se só aceitar uma parte delas, ainda que esteja convicto que tem razão nas outras partes, nós aqui só damos um desconto de 40%. E parece que aqui não haveria razão para discriminar, até porque naquelas que ele não paga voluntariamente, vai sempre pagar a multa na sua totalidade e não tem depois direito à redução. Portanto, era isso também que nos parece que seria um aspecto, enfim, que deveria ser melhorado. E pronto, e era estes aspectos, em termos gerais, que achamos que deverão ser considerados no regime. Sendo certo que o regime, mesmo assim, melhora bastante. Okay. Muito obrigado, Sr. Doutores. Não existe nenhum pedido de palavra, pelo que me resta agradecer à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e aos Srs. Doutores António Sousa e Menezes, o Dr. José Parada e o Dr. Júlio Tormenta a presença e todos os esclarecimentos prestados. Seguramente serão particularmente úteis para o processo de apreciação da especialidade que decorre e, portanto, reiterando os meus agradecimentos e cumprimentos a todos, vamos dar por encerrada esta reunião. Senhoras e senhores deputados, recordo que amanhã, às 9h30, teremos a nova reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, está encerrada a reunião. Boa tarde.